para você. Aí está a jovem Ellen, durante sua juventude, por causa da sua beleza, que você percebe na foto, ela se dedicou à vida como modelo de roupas de festas. Estava desenvolvendo a sua vida e seu trabalho, sua vida profissional em cima disso. Nasceu num lar adventista, cresceu num lar adventista, só que desde o nascimento ela sabe o que é sofrer. A Ellen nasceu prematura, com muitas dificuldades em termos de formação. Quando ela nasceu, imediatamente ela foi parar na UTI. E na UTI ela permaneceu 4 meses lutando pela vida. Desde a infância ela sabe o que é sofrer. Com 6 anos de idade, a Ellen ficou sem andar. Ela adquiriu uma bactéria que entrou na perna dela e ela estava, esta bactéria comendo as células de sua perna. Ela ficou 2 meses até descobrir o que estava acontecendo. E foi educada na igreja, cresceu na escolinha e com 6 anos era uma menina de oração. E estando no hospital, na Santa Casa, em São Paulo, aos 6 anos de idade, ela fez uma oração. Ela chamava Jesus de fofinho. Jesus, fofinho, cura minha perna. Ela teve um sonho em que Jesus se aproximou dela e colocou barro nas suas pernas. Depois de 2 meses sem andar, no dia seguinte, após esse sonho, a Ellen se levantou e começou a caminhar no hospital para espanto dos médicos. 6 anos de idade. Aos 7 anos de idade, ela sofreu abuso na escola. E durante muito tempo ela ficou calada porque o abusador ameaçava. E ela começou a fazer xixi nas calças, na sala de aula, porque todas as vezes que o abusador a abordava na escola, o fazia no banheiro. Ela tomou trauma de ir ao banheiro. E por causa disso a professora começou a perceber que havia alguma coisa errada, porque todos os dias ela fazia xixi nas calças na sala de aula. Demorou um tempão para descobrir o quanto ela era abusada por esse indivíduo malvado. Ellen, durante a sua adolescência, foi estuprada 8 vezes. Por diferentes pessoas, em diferentes circunstâncias, em diferentes lugares. Muitos dos seus estupradores estão presos, alguns deles já morreram e outros estão em processo de justiça. A Ellen teve uma depressão profunda, ficou dependente de 5 diferentes medicamentos para manter o equilíbrio da vida. Foi uma juventude muito difícil e ela pensou em ceifar a própria vida por 2 vezes. Sofrimento. Deus abandonou a Ellen, Deus não ama a Ellen, Deus não gosta de você porque você sofre, porque você não tem a vida que gostaria. Em 2012, a Ellen descobriu um tumor na sua cabeça. Um tumor do tamanho do caroço de uma azeitona. Benigno, graças a Deus, começou a se submeter a quimioterapia e radioterapia. E dentro de 1 ano, o tumor desapareceu. Ela se casou em 2014, só que ela passou 5 anos sobrevivendo sobre o regime de violência. O marido anteriormente se demonstrava tão amoroso, depois se demonstrou um genuíno espancador. A Ellen virou alvo de reportagem do apresentador do Cidade Alerta. A Ellen parou na Band e na Record. Jovem adventista que se casou com toda a esperança de ser feliz, de ter um lar, de reconstruir uma vida depois de tanto sofrimento. E o seu casamento virou um inferno. Você vai ver a Ellen com imagens de suas agressões recebidas pelo seu cônjuge. Você tem uma aqui, você tem outra aqui, você tem uma imagem que demonstra 5 anos de opressão. Foi torturada, inclusive, por fios elétricos pelo próprio marido. O marido chegou a ser detido pela polícia.
A Ellen fugiu para Minas Gerais para tentar a sua vida e, mais uma vez, alguém invadiu a casa dela, a estuprou e ela ficou grávida do estuprador. Sofreu um processo durante o desenvolvimento da sua gestação e perdeu a criança. Você sabe o que é sofrer? Você sabe o que é olhar para o céu e pensar: será que Deus me abandonou? Será que Deus me ama? Por causa dos abusos sexuais que ela recebeu, ela resolveu entrar para uma ONG para ajudar mulheres vítimas de violência. E ela visitava essas mulheres participando da ONG para distribuir cestas básicas que recebia com doação para tentar aliviar a dor daquelas que eram castigadas pela violência conjugal. E não é que um dia, indo visitar alguém, um veículo em alta velocidade colidiu com o carro da Ellen. A Ellen foi parar no hospital entre a vida e a morte. E ela ficou 7 minutos em estado de reanimação cardiopulmonar para saber se voltaria à vida. E depois de 7 minutos lutando ali, os médicos lutando com ela, ela voltou a respirar. Nossa, deve ter acabado os problemas da Ellen, hein? Não é possível que alguém sofra tanto. Na sequência, ela foi diagnosticada com câncer de mama. O câncer de mama da Ellen está no estágio, no grau 5, o grau máximo, tomando conta de sua mama direita, e o câncer espalhou para o tórax e também para a costela. Lá no tórax, na costela, ela está com câncer de 8 centímetros. Na mama, o tumor tem 10 centímetros. E no tórax, 6,5. Hoje eu falei com a Ellen. Ela estava fazendo quimioterapia no hospital. E hoje ela recebeu a notícia de que o câncer não reduziu. E por causa disso, os médicos não conseguem marcar a cirurgia para o câncer que domina o tórax, a costela em especial, e sua mama direita. Aí eu perguntei: Ellen, será que Deus não te ama? Ellen, você quer desistir? Será que Deus abandonou você? Perguntei para ela: você tem medo da morte, Ellen? E Sais, é muito oportuna a sua presença aqui, porque ela disse que o que a fortaleceu muitas vezes em todos esses momentos difíceis ao longo de toda a vida dela, desde a infância, foram músicas cantadas por você. Ela disse que você foi instrumento nas mãos de Deus para que muitas vezes ela sentisse o conforto divino em face à dor. E por causa de muitas músicas suas, ela nunca achou que Deus a abandonou e nunca achou que Deus deixou de amá-la. Você fez diferença na vida dela. Ela está acompanhando a semana de oração. Você quer saber a resposta dela para essas perguntas que eu fiz? Eu não vou te contar. Eu vou deixar que ela mesmo te conte. A gente vai tentar estabelecer uma comunicação com ela agora. Aí está a Ellen. Vamos recebê-la com uma salva de palmas. Ellen, eu quero te dizer que todo o estado da Bahia, que neste momento são milhares de igrejas conectadas, irmãos conectados em suas residências, em suas igrejas, e tantos outros que estão conectados em diferentes partes do mundo, que estão fazendo parte dessa audiência abençoada do povo de Deus assistindo essa semana. Eu tenho certeza absoluta que a partir de agora todos nós estaremos incluindo você nas nossas orações. Eu quero perguntar para todos os presentes aqui, quem concorda em, a partir de hoje, eu colocar a Ellen na sua lista de oração, diga amém. Amém. Conte com nossas orações, Ellen. E eu queria expor as suas respostas às perguntas que eu te fiz, conhecendo a sua história. Já conheço a sua história há um tempo, tenho orado por você há um tempo, mas eu não queria expor as suas respostas para eles, eu queria que você mesmo
respondesse as perguntas que eu te fiz. E a primeira pergunta Ellen, é a seguinte: você está com vontade de desistir? Chutar o pau na barraca, rejeitar Deus, amaldiçoá-lo, abandoná-lo, largar essa igreja que você segue desde a infância? Que resposta você daria para essa pergunta? Não, jamais. Nunca desisti. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você acha que Deus te abandonou? Não, Ele sempre esteve do meu lado. Você tem medo do amanhã? Você tem medo da morte, Ellen? Não. Você me disse uma frase que impactou muito a minha conversa contigo. Eu anotei a frase que você me disse. Como é que você está, Ellen? Você me disse: mais forte, porque eu sei em quem tenho crido. Obrigado pelo seu testemunho. E obrigado porque você tem consciência de que esse mundo não representa a vontade de Deus, e a tua vida é um exemplo claro disso. Você está lutando contra um câncer que está te perseguindo já há um bom tempo. Você sabe que esse mundo não representa a vontade de Deus. E o que você quer é o que eu quero também. É o que todos nós desejamos. Que o Senhor Jesus volte logo e coloque um ponto final ao seu sofrimento e ao sofrimento de todos nós. Porque o que Deus tem planejado para a gente é muito maior e é muito melhor. Você disse que tem uma música que te fortaleceu muito, do Serginho, ao longo de toda essa caminhada. E essa música que ele vai cantar para você agora, para a glória de Deus. Obedecer o teu mandar, mal sabia o teu filho o que estava prestes a viver, a maior experiência que um homem poderá viver em sua frágil e humilde vida aqui. Mesmo ter ouvido do Senhor pra não temer, ao andar por sobre as águas duvidou. Pedro então, tomado pelo medo, começou a perecer, e sem saber o que fazer, clamou em alta voz: Jesus, salva-me, Jesus, salva-me, Jesus, pois já não consigo reagir. Oh meu Jesus, salva-me, Jesus, salva-me, Jesus, pois só tua mão pode me resgatar. Jesus, salva-me, Jesus, salva-me, Jesus. Tua voz suave acalma o mar e a tempestade, pois tu és Senhor Jesus. Hoje ao me encontrar em situação tão semelhante, eu venho a ti humildemente apresentar o meu clamor.
Peço que, como fizeste lá em alto mar, com o teu filho a se afogar, me tome agora pelas mãos, ó meu Jesus. Salva-me, Jesus. Salva-me, Jesus, pois só tua mão pode me resgatar. Jesus, salva-me, Jesus. Salva-me, Jesus. Eu já não consigo reagir, ó meu Jesus. Salva-me, Jesus. Salva-me, Jesus. Tua voz suave acalma o mar e a tempestade, pois tu és Senhor Jesus. Ellen, obrigado pela sua participação. Você vai sair da tela aqui, mas vai continuar conectada conosco para assistir o restinho do culto, que já está na fase final. E eu quero te dizer que a igreja aqui vai estar orando por você. A partir de hoje, o pessoal que não conhecia a sua história passou a conhecer, você fará parte da nossa vida de oração. Amém ou não amém? Amém. Deus te abençoe. Uma salva de palmas para Ellen, pela sua participação. Deus é contigo, querido. E sabe de uma coisa? A Ellen tem